tarde a todos. Mais um encontro nosso, falando do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos falar do capítulo 17. Sede perfeitos. Caracteres da perfeição. Diz o Evangelho o seguinte: Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos perseguem, que odeiam, e orai por aqueles que vos caluniam. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes senão os vossos irmãos, o que fazeis nisso mais do que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Essa passagem foi narrada por São Mateus no capítulo 5, versículo 44, 46, 47 e 48. A gente tem que entender bem essas palavras do Evangelho, porque o teto da perfeição que a nossa consciência tem, a nossa certeza, é Deus. E nenhum das criaturas será perfeito igual ao Criador. Mas como sempre, Jesus falava por alegorias. Então, ser perfeito como o Pai Celestial, isso é uma alegoria. Porque o teto da perfeição é o nosso Deus. E ninguém chegará até a perfeição dele. Mas aí você começa a ler nas entrelinhas, né? O que é ser perfeito? Como a gente está num planeta de provas e expiações, não é, com exceção de Jesus, nos tornarmos perfeitos aqui. Que Jesus já nasceu aqui perfeito, ele só veio ser o mensageiro de Deus. Mas ele veio para que a gente possa caminhando para a nossa perfeição. E aí ele fala, o Evangelho é muito claro, e ele tem muitos títulos aqui, que essa perfeição, ela vai se dando com o tempo, com a experiência, com o amadurecimento do espírito. E o amadurecimento do espírito pode ter várias, milhares de reencarnações nesse mundo. A velocidade quem determina somos nós, pela transformação moral e espiritual. Diz o Evangelho que se reconhece o espírita, e eu vou estender ao cristão, reconhece o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, pela transformação moral e espiritual que ele vai fazendo em domar as suas inclinações más. Porque Deus conhece a nossa fragilidade ainda. Deus conhece ainda os nossos defeitos. Ele sabe que a gente ainda vai errar muito. Mas iremos acertar também. E é nessa perspectiva que ele vem falar para a gente. Olha, o nosso caminho, que gaste milhares de encarnações, é nos aperfeiçoando. A gente pode ver isso aqui na Terra numa simples análise de uma existência. Quando a criança nasce, ela não sabe nem andar, não sabe nem comer direito, só suga pelo instinto. Aí ela dá uns meses, ela aprende a comer, aprende a caminhar, aprende as letras. Está vendo que é uma constante evolução, um constante aprendizado? Isso não é existência. Aí ele vai amadurecendo, fica rebelde, meio na adolescência, vê a vida que ela é importante, vai amadurecendo, se torna adulto,
talvez se case, tenha filhos, tenha família, vê os arroxos da dificuldade financeira ou não, ou de qualquer outra dificuldade. E é assim que vai brotando a madureza do espírito. Agora, se você estica essas análises para a eternidade, que o espírito é eterno, ele teve um início, mas ele não terá fim. Vamos pensar nessa eternidade aí, o quanto nós precisamos caminhar para atingirmos pequenas perfeições, pequenos crescimentos. O egoísmo e o orgulho e a vaidade, todos esses sentimentos são os que nos ancoram aqui na Terra, que vai nos impedindo de sermos perfeitos, que vai impedindo o nosso crescimento da perfeição. O Evangelho narra aqui sobre o homem de bem. É maravilhoso e até preocupante, porque a hora que ele narra aqui do homem de bem, dos caracteres, ele fala aqui muitos itens. O homem de bem é aquele que pensa no próximo primeiro que em si, é aquele que é justo, aquele que é sábio. Se ele é o chefe, ele sabe tratar bem os seus empregados. Se ele é o empregado, ele sabe respeitar o chefe. Ele não pensa nos lucros, ele pensa nas pessoas. E fala tantos caracteres do homem de bem que você fica assim, gente, como é que eu vou conseguir tudo isso? Que jeito que você... Tanta coisa que ele está pedindo. Aí no final ele fala, não, você não vai conseguir isso agora. Mas começa a pensar nisso. Começa a se transformar. Começa a não odiar o seu próximo. Começa a não falar mal do seu vizinho. Começa a estender a mão por quem precisa. Comece a se transformar. Aí sim você vai estar tendo já caracteres que estão se modificando. Mudar as nossas más inclinações. O verdadeiro cristão, ele vai se esforçando para se domar. Hoje já consegue não falar mal de alguém, amanhã já consegue dar um sorriso, amanhã ele já consegue, e ele vai conseguindo, ele vai conseguindo. Ele não fica naquele azedume da vida, mesmo sofrendo, seja lá por que necessidade ou motivo for. E essa perfeição, ela só vai dar certo se você tiver na sua mente o seu irmão. Quem? O meu irmão de sangue? Não. O seu irmão em Deus. O seu irmão em Deus é a ligação direta para você se aperfeiçoando. Que é no conflito com o seu irmão, é no choque com ele, é na vivência com ele. O seu irmão pode ser o seu chefe, pode ser o seu empregado, pode ser o seu parente, pode ser o seu amigo, pode ser o seu inimigo, que tem que se transformar, porque o homem que vai se aperfeiçoando, ele vai transformando os inimigos em irmãos, porque ele sabe que o Pai é único. Está vendo que ele vai dilacerando os sentimentos ruins que nos inibe de ser perfeito, de crescer para a perfeição de Deus, divina? Então, esses sentimentos que nós temos que transformar, nós falamos das montanhas, né, no capítulo passado, esse egoísmo gigantesco, esse orgulho desenfreado, é esse que a gente tem que domar. E isso é passinhos de bebê. Se você quiser dar um longo passo, faça mais do que o mínimo. O mínimo é a nossa obrigação. O Evangelho fala aqui um título do dever. Mas ele fala do dever moral. Não é o dever de varrer a casa, limpar a casa, fazer comida, lavar as vasilhas, trabalhar fora. Isso aí é o dever profissional. Isso aí é para o seu sustento. Mas ele fala do dever moral.
Você tem o dever moral com Deus de se evoluindo, de ir crescendo, sem oferecer muitas resistências. Porque o convite dos céus para a gente crescer, às vezes é um convite amargo. Às vezes é uma injeção dolorida. Vamos dizer no braço, né? Uma injeção doída no braço, nem no bumbum. Então, e até quando a gente vai ficar acrisolado, preso, sem tirar esse véu do crescimento? Tem que tirar para a gente crescer, para a gente ir caminhando para um mundo mais perfeito. Eu sempre falo, já pensou se habitar um mundo mais perfeito, aonde a tristeza não mais existe, aonde a dor não mais existe, aonde a morte do corpo não mais existe, aonde esse sofrimento que a gente passa aqui na Terra, onde não existe mais o coronavírus, não existe a febre, não existe nada, nem a dor, nem a ganância, nem o assassinato, o estupro, nada. Isso é coisa do nosso mundo, ainda. Mas esse ainda depende das nossas atitudes. Se nós quisermos ir nos aperfeiçoando, temos que alavancar esse dever moral de crescer através do próximo, através das minhas atitudes, através dos meus desejos de servir mais a Deus. Que seja sofrendo, que seja sorrindo, que seja amando, mas que não seja odiando, porque o ódio também nos ancora. O perdão nos liberta e o ódio nos pressiona, nos ancora. Como buscar essa perfeição? É o dever moral bem cumprido. Nesse capítulo, ele fala da parábola do semeador. Não falando ela toda, mas é o semeador que saiu semear e caiu semente pelos caminhos. Caiu semente no sol, na beira, nos espinhos, caiu num solo mais ou menos, mas caiu também num solo fértil. Qual é o solo do nosso coração que a semente de Jesus depositou? É aquele que vem as sarças e mata sufocados espinhos? É aquela que começa a brotar e depois vem o sol e esturrica, o sol da dificuldade. Ou a que os pássaros do céu comeu a semente, não deixamos fortificar. O convite do Sede Perfeitos é justamente isso. É adubar, é cultivar o seu coração para que essa semente se aperfeiçoe. E não existe ninguém que vai adubar, que vai regar essa semente, a não ser você. É você o responsável, você é o jardineiro do seu canteiro espiritual, do seu coração. Então é só você, através do seu próximo, porque o egoísmo te mata. Essa parábola do semeador é muito bela. Ela questiona o nosso coração. E ele convida, amoleça o seu coração. Vai jogando ali uns adubos da esperança, da certeza na vida futura, de não julgar o seu próximo, de ser caridoso, de ser piedoso. É essa forma que você vai regando esse coração com essa semente que vai dar 60 por 1. É essa o convite da parábola do semeador. Adubar o nosso coração. Fazer que a semente crie raízes profundas de amor, de solidariedade,
com respeito ao nosso Pai Celestial, cumprindo as suas leis, as suas ordens. É fácil? Não. Mas é impossível? Não. Depende de quem? Do meu vizinho? Não. De você. De mim. Eu dependo de mim, você de você. Cada um de cada um. E todos se ajudando numa coletividade, é claro. O mais forte tem que ajudar o mais fraco. E tem aquela teoria, sempre tem alguém mais forte do que você, que pode te ajudar, e sempre tem alguém mais frágil, mais fraco que você possa ajudá-lo. Quando? Qualquer sentido da vida. Qualquer momento da vida você vai aparecer para você uma pessoa que precisa de você. É a hora de você jogar a boa semente no coração dela. Que seja um simples prato de comida, ou um conselho, ou uma orientação. É isso aí, vamos semear também. Se a gente regar a boa semente nos nossos corações, nós temos mais chance de tirar a semente dela para poder lançar para o outro. Todo dia a gente planta, todo dia a gente semeia, todo dia a gente colhe. Quem planta vento, a tempestade chega. Quem planta uma flor, chega o amor. Ou a flor da humildade, a flor da humildade. Quem planta humildade, colhe amor. É esse o convite. A hora que você estiver colhendo amor, você já está começando a se aperfeiçoar. Chegar a ser perfeito igual a Deus? Não, não é isso. É perfeito para você, cumprindo as leis do Criador. Aí sim. A virtude, fala do dever, a virtude. Ser virtuoso. Não ver o defeito nos outros. Ter a caridade no coração. A virtude, em seu mais alto grau, comporta conjunto de todas as qualidades do homem de bem. O homem que tem virtude, ele tem as qualidades do homem de bem. Como é que anda a virtude na nossa vida? É esse o questionamento. Ele fala de um item que os superiores e os inferiores, do qual eu já relatei. Tem espíritos superiores, tem espíritos inferiores a nós. Todo mundo precisa de crescer, uns ajudando os outros. Então, não seja aquela pessoa maldosa. Tem hora que ela até arrepende de ter perdoado as pessoas e fala, eu não devia ter perdoado aquele, e fala o nome do sujeito. Não faça isso. Você devia ter perdoado, sim. O perdão liberta. Se você precisa de ajuda, vá a alguém superior a você. Superior em quê? No seu problema. Você não está conseguindo ler? Vai a alguém que saiba ler. Você não está conseguindo perdoar? Vai até alguém que te ajude a perdoar. Porque alguém que você poder ajudar um dia, você poder abrir o seu coração, aquele que está ali naquele momento um pouco inferior a você, que seja no processo evolutivo, que seja no processo financeiro, que seja em qualquer processo de inferioridade, de inferioridade financeira, espiritual, você pode dar a mão. É a teoria do teto, do piso e do teto. Sempre tem alguém para te dar a mão e sempre tem alguém para que você estenda a mão. O superior e o inferior. Não perante Deus, porque perante Deus
somos todos iguais. O que diferencia para Deus são as nossas atitudes, são as sementes dos nossos corações. A diferença entre o perfeito e o imperfeito é que o perfeito ele vai a cada dia buscando se melhorar. E o imperfeito ele fica aterrado, endurecido, enxerga as coisas, mas não quer admitir. Cego, de olhos abertos, e não consegue enxergar a luz divina, que é o caminho que vai levando para a perfeição. É o ser de perfeitos. O homem no mundo, qual que é o papel do homem no mundo? É evoluir. O papel do homem no mundo é ajudar. O papel do homem no mundo é se instruir, é amar. O papel do homem no mundo é crescer, ser instrumento que os outros também cresçam, ser instrumento de ajuda, de auxílio. Esse é o papel do homem no mundo. De lançar esperança, de lançar bons pensamentos, bons sentimentos, de distribuir alegria desde a primeira hora do dia. Não é aquela pessoa amarga que já começa o dia azedo. Isso aí vai ter um azedume à noite que não dá conta nem de fazer uma oração. Então, o nosso papel no mundo, independente das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas decepções, independente disso, o nosso papel no mundo é crescer. E crescer, eu já falei as maneiras. Tem um capítulo aqui que fala de cuidar do corpo e do espírito. O corpo é uma dádiva que Deus te deu. Você vai deixar ele perecer? Você vai destruí-lo? André Luiz, naquele livro Nosso Lar, ele foi taxado como suicida. E aí ele questionou o mentor dele, mas suicida, eu não me matei. Por que eles estão me chamando, a minha consciência está me chamando de suicida? São os excessos que fez você desencarnar antes do tempo. Muita comida, muita bebida, o seu aparelho digestivo sofreu demais, não suportou o tempo que você tinha que viver. Você voltou antes. É um suicídio indireto. Por quê? Não estava cuidando do corpo. Então, esse material, corpo, é divino, gente. Foi um presente de Deus, para o seu espírito estar aqui dentro para você crescer. Então, ele necessita de alimento, ele necessita de exercício, ele necessita de alegrias, ele necessita, é assim, cuidar do corpo e da alma. Então, do espírito, da alma nem se diz. E se você cuida bem da sua alma, reflete no seu corpo. Se você cuida bem do seu corpo, reflete na sua alma. Está vendo que o benefício, só tem benefício em cuidar bem do espírito e da alma? Mas como que eu cuido bem do meu espírito? A oração, o sentimento a Deus, a leitura de um bom livro, as preces, executar com dever as nossas tarefas, rezar. Está vendo? Então, tantas maneiras de cuidar do espírito, pensar coisas boas, porque o que mais prejudica o espírito é aqueles germes que nos maltratam. Egoísmo, orgulho, vaidade, ciúme, intolerância e muitos que a gente já sabe, não precisamos repetir aqui, a gente sabe, a gente sente isso. Não sou anjo. Eu também sei do que é. Mas aí vem o evangelho, cara. Sede perfeitos,
Agora talvez você não consiga, mas vai mudando os seus instintos. Vai colocando amor, vai colocando sabedoria. Então cuide bem do seu corpo. Cuide bem do seu espírito, da sua alma, na prática das coisas que agrada ao nosso Pai maior. Essa forma de alimentar o espírito. Gente, hoje o capítulo é esse. Ele nos pede para raciocinar em cima da nossa vida, que nós vamos melhorar, sim, é a vontade de Deus, que nós melhoremos. Deus queria que a gente melhorasse muito mais rápido, mas Ele te dá a escolha. A porta estreita, a porta larga. Qual que você escolhe, meu filho? Ah, eu estou em dúvida. Eu acho que eu quero ir na porta larga. Prazeres, luxúrias, decepções. A porta estreita, compromisso, caridade, família, trabalho, escola, sofrimento, abnegação, renúncia. E o final, caminhando para a perfeição. Então a escolha é sua. E não podemos falar que não sabíamos. Porque aqui dentro da nossa mente tem um alto-falante divino que te diz o que é certo e o que é errado. No momento que você vai executar a ação, esse alto-falante divino que fala assim, isso é bom, isso não é bom. E é isso que o Evangelho recomenda. Seguir o que a nossa consciência nos diz. Que a consciência está escrito as leis de Deus. Se a gente erra, é porque a gente fica cego, surdo e mudo para essa consciência. E aí o nosso crescimento não se dá. Mas no momento que você pega a candeia, ilumina a sua cabeça, que ilumina todos os cômodos da sua vida, aí sim, você está iluminando o caminho da porta estreita, que no final dessa rua tem as benesses do Cristo. Muita paz para vocês, um beijo no coração. Muita paz. Vamos fechar nossos olhos suavemente. Respirar profundamente pelo nariz, soltar suavemente pela boca. Visualizar Jesus, a sua doce presença, o seu doce embalar de amor. Vamos nos sentir acolhidos pela sua amorosidade, pela sua presença divina de luz. E nesse momento, entrando em profunda comunhão com as energias cósmicas, vamos deixar que Jesus, nosso médico, nosso pastor, nosso guia, possa nos envolver num sol de luz, iluminando todos os nossos corpos, nos curando, nos sazonando, nos trazendo paz, harmonia. E aonde houver uma dor, aonde houver alguma dor a mais em nós, que nós possamos sentir que ali Jesus nos cura. E orando ao seu coração, a sua bondade infinita, vamos fazer uma prece, uma rogativa a Ele, mental, para que Ele possa nos curar de todo sofrimento, de todas as dificuldades, de todas as perturbações. Envolvidos nesse momento, por a presença divina dos amigos espirituais, tendo certeza que Deus jamais nos abandonará. Vamos visualizar nossa casa,
nosso quarto de dormir, todos os compartimentos e todos aqueles que residem conosco, rogando a misericórdia divina para que derrame sobre cada um a sua luz, a sua paz, o seu incondicional amor. E assim, de almas voltadas para o divino, vamos deixar que o nosso coração, cheio de gratidão, possa refletir todo o amor divino. Que essa luz que emana de nós agora possa envolvendo toda a nossa casa, a nossa rua, a nossa vizinhança, o nosso local de onde a gente mora, todo o mundo, todo o universo. Nós somos agora luz, essa luz divina, um só foco, uma só energia. E assim, cheios de paz, de harmonia, cheios de amor, vamos voltando novamente à realidade, abrindo nossos olhos e percebendo todo o ambiente. Que assim seja. Amém.